As Filipinas são um arquipélago, ou seja, um conjunto de ilhas. E não são poucas ilhas. São mais de 7.600 ilhas espalhadas pelo sudeste da Ásia. Com isso daqui, você já deve imaginar quantos lugares diferentes e incríveis que existem por lá. É aquele tipo de lugar que você só vê em fotos de viagens muito incríveis, com praias de areia branca e água cristalina. É uma coisa bem linda. Mas infelizmente não é só de beleza que vive esse país. As Filipinas enfrentam desafios enormes, como a pobreza, que afeta milhões de pessoas. Enquanto turistas desfrutam dos mais luxuosos lugares e ilhas até exclusivas, muitas famílias filipinas vivem sem acesso a saneamento básico, sem educação de qualidade ou sem nenhuma oportunidade de trabalho. É uma realidade bem triste. No vídeo de hoje nós vamos conhecer aí mais a fundo as Filipinas e entender esse contraste tão grande entre a beleza e a pobreza do país. As Filipinas não são só lindas por fora, elas também têm uma riqueza cultural impressionante. Esse é um país com influências muito diversificadas. Por estar na Ásia, a cultura filipina tem uma base asiática muito forte. Mas por conta da sua história, ela também sofreu influências de vários outros países do mundo. Os espanhóis colonizaram o país por mais de 300 anos, e isso é visível na religião, com o catolicismo, até mesmo na arquitetura e na culinária. Depois disso vieram também os americanos, que deixaram a sua influência, especialmente no idioma. O inglês é uma língua amplamente falada por lá, e até mesmo no estilo de vida em algumas áreas mais urbanas. Agora, quando a gente fala sobre natureza, é difícil não se impressionar com esse país. As Filipinas têm montanhas cobertas de vegetação, têm florestas tropicais incríveis e uma fauna que parece coisa de documentário. E não dá para esquecer também da vida marinha do país. É um dos lugares mais incríveis do mundo para quem gosta de mar, de mergulhar. É cheio de corais, peixes exóticos e até mesmo algumas espécies de tubarões. E no meio de tudo isso, vivem mais de 110 milhões de pessoas. É um número bem grande. Para você ter uma ideia, é quase metade da população do Brasil vivendo em pequenas ilhas diversas ali espalhadas ao longo do país. As Filipinas são de fato um lugar muito bonito. E tem alguns lugares que eu queria mostrar para vocês aqui para provar isso. Palawan, por exemplo, é um verdadeiro paraíso com praias de águas cristalinas e formações rochosas muito bonitas. Boracay é outro destino famoso, com a sua areia branca e aqueles mares azuis que dá muita vontade de tomar um banho, essa é a verdade. E se você gosta de paisagens muito únicas, você não pode deixar de conhecer as Banaway Rice Terraces. São terraços de arroz esculpidos em montanhas de mais de 2.000 anos. Isso daqui me lembra muito Minecraft, por algum motivo. Outro lugar muito curioso no país é o Chocolate Hills, que é um conjunto de pequenas montanhas ou colinas que fica marrom durante uma estação do ano e fica parecendo montanhas de chocolate. Outra coisa que os turistas gostam muito no país é a hospitalidade dos filipinos, que é algo que se destaca muito. Existe até uma palavra para isso, Bayanihan, que é a ideia de ajuda comunitária, todo mundo se unindo ali para apoiar os outros sem querer nada em troca. Isso diz muito sobre o espírito das pessoas de lá. Então você vai ser muito bem recebido mesmo em lugares mais humildes do país. E claro, também tem os patrimônios históricos, como as igrejas barrocas que são protegidas pela Unesco e a cidade de Vigan, que mantém até hoje um estilo bastante antigo e preservado da época de colônia do país. É um lugar bastante europeu, ao meu ver. Enfim, as Filipinas são um pedaço de paraíso muito lindo. Mas e aquilo que não é mostrado para você? Apesar de toda a natureza e cultura do país, as Filipinas enfrentam uma realidade muito difícil por grande parte da população. Cerca de 20% dos filipinos vivem abaixo da linha da pobreza, o que significa que milhões de pessoas têm dificuldades para garantir coisas básicas como comida, moradia e educação. Esse número já chama bastante atenção, mas o problema vai muito além disso. A desigualdade entre essas áreas é muito grande. Enquanto algumas regiões, principalmente as grandes cidades,
conseguem se desenvolver muito bem, muitas áreas rurais ficam praticamente esquecidas. Nas grandes cidades das Filipinas, especialmente em Manila, o contraste aqui entre a riqueza e a pobreza é extremamente grande. Enquanto os turistas passeiam por shoppings gigantes como o Mall of Asia, ou ficam em hotéis 5 estrelas na cidade, a poucos quilômetros dali ficam alguns bairros muito pobres, que são as favelas de Filipinas. Esses assentamentos informais não estão escondidos do público. Em muitos casos, você consegue enxergar as favelas de alto de prédios ou até mesmo no caminho entre o aeroporto e os hotéis mais famosos. É uma realidade que fica lado a lado com as grandes áreas mais ricas. Nas favelas de Manila, as casas são feitas de materiais improvisados, como madeira, chapas de metal e até mesmo plástico. Muitas vezes, essas comunidades estão localizadas em terrenos públicos, até em encostas, perto de rios e em alguns canais de esgoto. O problema é que, além de estarem em locais perigosos, esses espaços são extremamente densos. Moram muitas pessoas ali. Famílias inteiras vivem em pequenos cômodos que mal oferecem privacidade ou condições básicas de higiene. E como o saneamento básico é quase inexistente, essas áreas acabam sofrendo com doenças como dengue, cólera e alguns tipos de problemas respiratórios. Um exemplo muito conhecido é o distrito de Tondo, que abriga uma das maiores comunidades carentes do Manila. Essa aqui é uma área onde milhares de pessoas vivem amontoadas, muitas vezes até sem eletricidade e sem água encanada. Outro lugar que chama atenção é Patayas, uma outra comunidade pobre no Manila, onde os moradores dependem da coleta de resíduos para sobreviver. E apesar de ter recebido algumas melhorias nos últimos anos, o local ainda tem graves problemas de infraestrutura e até mesmo de saúde pública. Para os turistas, muitas dessas áreas acabam ficando fora do roteiro tradicional. Os guias e os pacotes turísticos geralmente focam nas atrações mais bonitas e desenvolvidas, como o Rizal Park e alguns resorts de luxo. Mas dependendo de onde você for, é impossível você não notar a presença dessas comunidades. Por exemplo, quem chega no aeroporto internacional Ninoy Aquino e segue para o centro da cidade, muitas vezes passa por áreas degradadas e bem ruins e consegue ver as condições que as pessoas vivem. Apesar disso, algumas ONGs e iniciativas do local têm tentado mudar essa realidade e fazer alguma coisa. Mas esse problema é muito grande para elas. Isso daqui necessita de uma resposta tanto do governo quanto do país como um todo. A saúde e a educação também são questões bem delicadas. Muita gente nas Filipinas não tem acesso a serviços médicos de qualidade, seja pela distância dos hospitais em áreas rurais, ou até mesmo pelos altos custos em áreas urbanas. Na educação, apesar de ser um país muito alfabetizado, muitas crianças acabam deixando a escola porque as famílias precisam que elas trabalhem para ajudar no sustento da casa. Outro problema sério é que as Filipinas estão em uma região muito vulnerável a desastres naturais. Todo ano, o país enfrenta tufões, enchentes, terremotos e até erupções vulcânicas. E infelizmente, as comunidades mais pobres sempre são as mais afetadas. Muitas vezes elas vivem em áreas de risco e não têm os recursos necessários para se proteger ou se recuperar depois de uma tragédia. Eu falei um pouco sobre isso num vídeo recente sobre a Indonésia, mas aqui nas Filipinas é quase a mesma coisa. Você tem problemas constantes com isso e a população mais pobre sofre bastante. Enfim, as Filipinas são um país incrível e muito bonito, com uma cultura muito rica, mas que também enfrenta grandes desafios de pobreza e desigualdade. Embora a riqueza do país seja impressionante, muitas pessoas vivem em condições precárias, sem acesso a serviços básicos. Eu acredito que a chave para resolver essa situação esteja no país saber utilizar da sua beleza e da cultura para promover algumas mudanças internas, investir mais em educação, saúde, infraestrutura. O turismo também pode ajudar, mas o difícil é conseguir ajudar a população como um todo e não só as pessoas mais ricas. Existem também outras análises a serem feitas sobre a corrupção no país e coisas do tipo. Mas o que nos resta é esperar que o país possa melhorar em relação a isso no futuro. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. E se você quer entender os problemas que outro país vizinho enfrenta, mesmo sendo um país muito incrível também, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui na sua tela e eu te vejo lá. Obrigado.